Olá, bom dia pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Nós estamos num momento onde foi decretado um feriado, né? E aí eu tinha combinado com vocês que eu iria corrigir as atividades que eu deixei para serem feitas em casa, essas últimas. Então eu estou postando aqui para vocês isso, tá? Eu quero que vocês todos abram as vossas respostas, né? Vocês fizeram no caderno isso, eu já tirei o relatório, eu já vi quem fez, quem não fez. Então aqueles que já fizeram, por favor, corrijam. E os que não fizeram, copiem pelo menos, mas saiba que não vai valer mais mandar, tá? Não precisa mais nem mandar, que eu já fiz a listagem já, tá bom? Mas é bom ter a correção, porque isso vai ser cobrado de vocês já já. Pessoal, o que ficou para vocês? Parada complementar, página 65 e 66, exercício 17 a 25. Então eu vou ler para vocês aqui e vou chegar na resposta que é esperada para todos, tá bom? Então, ó, a primeira questão, a 17, falava assim: determinados compostos que contêm nitrogênio são importantes para o desenvolvimento e crescimento das plantas, como aqueles presentes nos fertilizantes. Então, a gente já falou sobre isso, né, que as plantas elas pegam nitrogênio e esses nitrogênios fazem com que elas cresçam e tal, beleza. Explique por que a aplicação de fertilizantes é muitas vezes necessária, apesar de o gás nitrogênio ser o mais abundante da atmosfera terrestre. Por que será que as plantas têm que pegar o fertilizante é, com nitrogênio, mesmo tendo bastante fertilizante na atmosfera? Essa era a ideia, né? E aí a gente tem que pensar que uma resposta vai esperar da gente o seguinte, que nem todo ser vivo consegue pegar o nitrogênio. Não é possível a gente conseguir pegar da atmosfera nitrogênio, assim como também as plantas não conseguem. Então, a gente colocando no solo nitrogênio, algumas bactérias conseguem pegar esse nitrogênio e passar para as raízes das plantas, e aí elas conseguem puxar esse nitrogênio pela raiz, mas não pelas folhas lá na atmosfera. Tá? Mais ou menos essa era a ideia. Olha a resposta esperada da apostila. Opa, a apostila queria mais ou menos que vocês falassem isso daqui de resposta. Ó. O gás nitrogênio do ar não pode ser aproveitado pela maioria dos seres vivos, como as plantas, mas alguns micro-organismos presentes no solo, as bactérias, né, são capazes de transformar o nitrogênio do ar em compostos, que podem ser utilizados pelas plantas em seu crescimento e desenvolvimento. Então, ó, as plantas não conseguem pegar, assim como a gente também não consegue. As plantas pegam das bactérias do solo e a gente pega das plantas, tá bom? Então tá, quem quiser dar um pause aí no vídeo e aí corrija, não apague e copie desse jeito. Se isso tiver mais ou menos certo, tá bom, a gente já aceita, tá bom? Questão, opa, outra questão aqui é a questão 18. Observe o gráfico a seguir. Ele mostra o aumento na quantidade de gás oxigênio na atmosfera terrestre desde a sua formação. Então olha aqui, ó, quantidade de oxigênio, de repente deu um salto aqui, ó, e aí a quantidade, nossa, muito superior ao início da formação da Terra, beleza? A seta indica o surgimento de um processo relacionado pelos seres vivos. Identifique qual que é esse processo aqui que fez aumentar o número considerável de oxigênio na atmosfera, justificando a sua resposta com base nos dados do gráfico, tá bom? Vamos ver. Então, assim, vocês sabem o que faz aumentar a quantidade de oxigênio na atmosfera, né? Foi o que passou a surgir, então seres que faziam esse processo. A resposta esperada era essa: ó. A seta indica o surgimento dos seres fotossintetizantes, então aqueles que fazem fotossíntese, então os que realizam o processo de fotossíntese, o que é evidenciado pelo aumento na quantidade de gás oxigênio na atmosfera, de acordo com o gráfico. Então, ó, surgiu os seres que fazem fotossíntese, plantas ou então bactérias fotossintetizantes. E aí começou a encher a nossa atmosfera de oxigênio. E aí os seres que respiram oxigênio, os animais, por exemplo, começaram então a surgir a posterior a isso, tá? A fotossíntese é o processo pelo qual os seres fotossintetizantes produzem seu próprio alimento. E nesse processo também é gerado o gás oxigênio que é liberado pelo ambiente, tá? Pessoal, mais uma vez eu vou repetir. Se você fez mais ou menos isso, tá bom, não precisa apagar, tá certo? Vamos lá para a próxima. Questão 19. A astrobiologia é a ciência que procura a vida em outros corpos celestes do universo. Então, vida em qualquer lugar, tá? Um dos objetos de estudo é a presença de uma atmosfera semelhante à terrestre, que seja em outros corpos, né? Então, a procurar por aí afora outros corpos celestes que possuam uma atmosfera igual à nossa. Por que a presença de uma atmosfera semelhante à da Terra pode indicar a possibilidade de vida?
Por que ao invés de procurar apenas os seres vivos, a gente procura a atmosfera semelhante à nossa? Porque aqui é assim que surgiu a vida, né? Vamos lá ver a resposta esperada? Ó, porque a atmosfera terrestre apresenta características que possibilitam a vida no planeta, como a presença de alguns gases na composição, de uma camada que absorve parte dos raios ultravioletas do Sol, e pela ocorrência do efeito estufa, que mantém a temperatura na superfície adequada para a vida e para a existência de água em estado líquido. Então, assim, é uma série de fatores que fizeram com que a vida na Terra fosse possível. Se aqui esses fatores favoreceram, em outros planetas ou em outros corpos também pode ser que se eu encontrar esses fatores, eu também vou encontrar formas de vida, tá? Quais são os fatores? Então não são só os gases, mas sim há uma proteção contra os raios do sol, uma temperatura que fosse estável, então uma atmosfera que possibilitasse a vida existir. Tudo bem? Se você quiser conferir, dá um pause agora no vídeo e veja essa resposta. Questão 20. Em 21 de outubro de 2014, o estadunidense Alan Eustace quebrou o recorde de salto a grandes altitudes, 41 km. Para isso, utilizou um traje espacial feito especialmente para esse salto. Considerando as características da atmosfera terrestre, e de algumas adaptações que o traje especial deveria ter para possibilitar sua sobrevivência. Pessoal, eu até falei sobre isso na aula com vocês, sobre o salto que foi feito numa camada superior. E aí a roupa tem que ser especial por vários motivos. Então, assim, primeira coisa, eu tenho que ver 41 km de altitude, qual que é a camada que ele vai estar e quais são as características dela. E aí, assim, eu vou conseguir responder esta questão, tá bom? Então, a questão tinha mais ou menos essa resposta esperada. Ó, como o salto foi realizado a grandes altitudes, na estratosfera, então na estratosfera, seria necessário utilizar balões de oxigênio, né? Na estratosfera, nós não temos o oxigênio tão disponível. Lá o ar é rarefeito, você já sabe o que significa rarefeito. Assim como algum tipo de proteção térmica. Por que proteção térmica? Porque ele está lá num lugar onde a temperatura varia diferente aqui de onde nós estamos, né? Então ele precisava de uma proteção para não ter essa variação tão forte no seu corpo. Tudo bem? Eu acho que vocês acertaram essa, tenho quase certeza. Se alguém quiser comentar alguma coisa depois comigo, pode comentar. Mas essa era a resposta esperada e eu acho que vocês chegaram próximo a ela, tá? Bem, questão 21, vamos lá ver? Essa é bem legal. Balões inflados com gás hélio são muitas vezes usados para enfeitar eventos. Eles flutuam, aqui em casa tem até um agora, chega ali. Eles flutuam, pois o gás hélio é menos denso que o ar, ou seja, é mais leve, então ele flutua, né? O ar inflado com gás hélio pode atingir até 53 quilômetros de altitude. Se soltar um balão com gás hélio, ele vai voar, pode ser que ele chegue até 53 quilômetros. Explique se esse balão pode ultrapassar a primeira camada da atmosfera. Então, a 53 quilômetros. Vamos lá ver aquele desenho que a gente fez no caderno, desenho da apostila e ver aonde ele está chegando nessa temperatura, né? Vamos lá ver a resposta esperada. Sim, pois a troposfera, que é a primeira camada, ela atinge apenas 14,5% de altitude. Ou seja, para uma resposta mais legal, você poderia me falar qual que é a camada que ele chega aqui em 53 quilômetros. Qual que é a camada que ele chega lá? Tá bom? Dá um print aqui, vamos voltar lá, que dá um pause, melhor dizendo, né? Bem, questão 22. Aqui, cadê? A imagem abaixo representa de maneira esquemática a transmissão de ondas de rádio, que são refletidas por uma parte da atmosfera terrestre. Ó, lembra? Aqui está mandando um raio por uma torre de transmissão. Tá mandando isso para um satélite que tá voltando, não sei o que, não sei o que, e aí tá sendo recebido aqui num outro lugar, tá? De uma maneira diferente, por cima, tá bom? Então, refletidas, permitindo que esse tipo de comunicação aconteça. Vamos lá? Nomeia a região da atmosfera que está representada no esquema, indicando que camadas ela ocupa. Então, assim, qual que é essa região? Qual que é a região aqui que tem os raios que possibilita a gente ter essas transmissões de raios, essas ondas de rádio, melhor dizendo, né? Vamos lá ver a resposta esperada. Nesse momento tem um cachorro mordendo meu pé. 22.
está sendo representada a ionosfera. Lembra do íons, aquele nome que nós conversamos? Então, a ionosfera, que ocupa parte da mesosfera e da termosfera, tá bom? Então, esta é a camada ali que é onde os raios, os satélites ficam estacionados, tá bom? A questão 23, agora já sobre hidrosfera, né? Cerca de 12% de toda a água doce do mundo encontra-se no Brasil. Qual que é a importância dessa grande reserva no nosso país? Então, 12% de toda a água doce do mundo está no Brasil. Temos uma importância, né, de ter essa água toda, né? E o que vocês acham dessa importância? Bem, a resposta esperada é essa. A água doce, ela pode ser, na maioria das vezes, destinada para o consumo pelos seres humanos ou para demais atividades, como indústria e agropecuária. Então, assim, se nós temos tanta água doce, para nós ela seria tranquilo, né? É bom isso para a gente, mas ao mesmo tempo nós temos uma responsabilidade, né? Porque 12% da água doce mundial está para a gente aqui, se nós não cuidarmos, a água doce vai acabar em todo um continente aqui, vamos pensar, né? Então, a água doce, ela é destinada, na maioria das vezes, para o consumo dos seres humanos ou para as atividades que envolvam os seres humanos, tá bom? Você deve ter colocado outros exemplos, e se forem exemplos reais, pode deixar, tá? Eu vou aceitar de boa para vocês. Questão 24, olha aqui, ó. Os aquíferos, nós falamos sobre aquíferos, são formações geológicas onde as águas subterrâneas ficam armazenadas e se movimentam. O maior aquífero do mundo é o sistema aquífero Grande Amazônia. Veja sua localização no mapa abaixo. Pessoal, aquíferos você vê muito em geografia, tá? Mas a gente vai citar um pouquinho que estamos falando sobre hidrosfera. Então, olha aqui, ó. Sistema aquífero Grande Amazônia, né? Então, aqui nós temos a extensão desse sistema aquífero importantíssimo para o nosso país, né? Então vamos lá. Em quais estados brasileiros esse aquífero está localizado? Então, ó, quais os estados brasileiros? Ó, nós temos um estado aqui, outro estado aqui e um estado ali, tá? Vamos lá ver a resposta. Aqui, ó. Ele está localizado Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Amapá. Tudo bem? Então, esses são os estados onde ele está localizado. Ó, tá vendo? Todo ele espaçoso aqui, ó. Tá? Beleza. Explique que tipo de água é armazenada nos aquíferos, indicando a sua importância. Que tipo de água um aquífero guarda para ele, né? Então, ó, ele vai guardar água doce, tá? Que pode ser utilizada para abastecer diversos municípios. E essa água doce vem de onde? Até da chuva, né? E é uma água tão limpa porque ela é filtrada pela rocha e ela chega lá no aquífero limpa, né? Todas as impurezas ficam retidas na rocha ou até então ela minera-se, ela pega minerais para ela nessa descida aí, né? Ela vai diluindo minerais, pegando para ela e fica uma água extremamente própria para consumo e abastecimento de uma cidade inteira, tá bom? Isso é um aquífero. Vamos lá? A última questão da tarefa foi essa. Durante a prática esportiva, é recomendado manter uma hidratação adequada, essencial para o bom funcionamento do atleta. Explique essa importância citando algumas funções da água no nosso organismo. Então, qual seria algumas funções da água no nosso organismo, vocês acham? Então, manter hidratado. O que é manter hidratado? Né? Por que eu preciso manter hidratado? Eu vou falar antes de virar lá, já vou falar dois para vocês. Primeiro, para manter minha temperatura, né? Então, para manter meu corpo numa temperatura interessante, né? Sem água, eu não consigo manter essa temperatura interessante para os meus órgãos, inclusive minhas células. E segundo, o meu próprio sangue é feito de água. Então, assim, para ele poder circular por todo o meu corpo, a água é essencial, né? O plasma do sangue é bem feito de água, né? E uma outra ideia seria também que a água, vocês já viram que ela dissolve muitas coisas, portanto, a água ela é muito importante na nossa digestão, para dissolver lá o nosso alimento, pegar os nutrientes e tal, e a célula conseguir pegar isso para ela, eu tenho a água como sendo vital para isso, né? Vamos ver a resposta esperada da apostila. Aqui, ó, 25. A água participa do transporte de substâncias, então no sangue, acabei de dizer,
compõe diversos órgãos, atua na regulação de temperatura e participa de diversas funções, reações no metabolismo. A célula precisa de água para ter suas reações acontecendo, tá? Pessoal, então assim, se você ficou com alguma dúvida em alguma questão, você pode voltar e assistir novamente, ou então mandar lá no chat, lá no Classroom para mim a dúvida, ou na própria resposta lá que você colocou, coloca a dúvida para mim, aí você, professor, você acha que a minha está mais ou menos certa? Mas dá para vocês terem uma ideia se a tua está certa ou não por essa correção, mas eu posso ajudá-los. Outra coisa, se você chegou até aqui nesse vídeo, você vai lá, aonde eu postei o link para esse vídeo, lá no Google Class, você vai escrever seu nome e na frente escrever assim, corrigido, tá? Então, fulano, 2 pontos, corrigido, para eu saber que você viu esse vídeo até o final. Tá bom? Pessoal, nós vamos ficar por aqui hoje. Você curte o seu feriado, tá? E aí na quarta-feira a gente tá junto de novo e aí nós vamos começar uma parte nova, uma outra parte com vocês. Tá bom? Um abraço e até lá. Espero que tenha gostado desse nosso encontro rápido, tá? Tchau, tchau e bom descanso.